Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e agora trazendo aí a imprensa esportiva de todo o Brasil, vários comentaristas nesse vídeo, tem o Alex Miller, o Garrafa, Nilson César, Fernandinho e tem entre outros aí muitos comentaristas elogiando a vitória do Palmeiras, goleada, amasso, 5-1, sem dó nem piedade sobre o Bragantino. John fez 1-0, mas o Palmeiras mostrou que é o time da virada, virou e virou bonito goleando a partida. Vamos aí reagir aos comentaristas aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Sigam o líder, sigam o Palmeiras, goleada 5-1 em cima do Bragantino, foi um amasso, foi um show do Palmeiras para quem esteve no Allianz Parque. E detalhe, né? O Palmeiras venceu de virada e sem ainda a força máxima. Jogadores que voltaram da data FIFA, defendendo as suas respectivas seleções, alguns deles ficaram no banco de reservas e entraram só no segundo tempo, demonstrando que o Palmeiras está firme e forte com o seu elenco, não é? Tem elenco, não tem só um time, tem elenco, e na reta final está com um sprint muito bom. É verdade que o Flamengo também venceu, mas o Palmeiras mantém a vantagem de 3 pontos e 2 vitórias. Eu tenho dito, não é, que o Palmeiras será o campeão brasileiro. Você concorda comigo? Discorda? Comenta aí. Foi show do Palmeiras hoje, hein? Palmeiras não tá pra brincadeira, segue o líder, venceu de virada o Red Bull Bragantino 5-1, isso mesmo, tomou 1-0 de pênalti, aí 5-1. Que tá jogando o Vitor Roque? O que tá jogando o Vitor Roque? É uma brincadeira, a bola procura ele. O Flaco Lopes começou no banco por causa da data FIFA, jogou e tudo mais, entrou no segundo tempo, tava lá. Felipe Anderson em ascensão. Eu sei que parece, hoje é fácil falar. Tô falando faz tempo que pra mim, esse Palmeiras tem jogado a melhor versão da era Abel. Jogando assim, que você olha e fala, nossa. Óbvio que no fim o que fica pra história são os títulos. E não tá escrito em lugar nenhum que o Palmeiras vai ganhar os dois. Nesse momento o Flamengo tá ganhando 1-0, eu faço pós-jogo aqui na ESPN, não vai dar pra fazer react. Mas vamos com o Palmeiras, 6 pontos pro Flamengo. O Flamengo tá ganhando, vai pra 3 de novo e eles se enfrentam. Esse fim de semana vai ser demais. Concordam? É o melhor Palmeiras da era Abel? Minha gente, que surra o Palmeiras deu no Bragantino. Olha, a torcida tomou um susto logo cedo quando o Bragantino fez 1-0. Mas é o seguinte, contra time que está nesse momento, da maneira que está o Palmeiras, voando, dando tudo certo, o azar do Bragantino foi ter feito o gol no início da partida. Tem que fazer o gol no fim, porque aí não dá espaço para o Palmeiras reagir. E foi o que aconteceu. 1, 2, 3, 4, 5-1. Poderia ter sido 6, 7, 8. O Palmeiras criou inúmeras situações de gol. E o mais interessante, o que tem chamado de mais atenção nesse Palmeiras, é o seguinte. Entra um, sai um, entra outro, vem outro. E a maneira do time jogar não se altera. Principalmente no que diz respeito à determinação, garra, vontade. Os caras jogam para valer, jogam sério. Isso é uma marca do Abel que a gente não pode deixar de acreditar o treinador. Desde que ele começou a comandar o Palmeiras, montar o Palmeiras, ele sempre teve um time que vai do começo ao fim com fome. Raras exceções isso não aconteceu. Mas do início ao fim o Palmeiras vai para ganhar, vai para não dar espaço, não dar chance para o adversário. Nem sempre dá certo. Mas o Palmeiras ganhou do Bragantino 5-1, mantém a diferença para o Flamengo de 3 pontos no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Tá difícil segurar esse Palmeiras, hein? O porquê eu tô com esse fundo verde aqui vocês vão descobrir já já, mas o que eu quero falar hoje é que os números do Palmeiras são realmente impressionantes. É a 4ª goleada nos últimos 7 jogos. O Palmeiras goleou o Bragantino agora por 5-1. Antes tinha vencido Internacional, Juventude e Fortaleza por 4-1. Se você quiser, ainda dá para incluir os 3-0 no Vasco. Para mim, 3-0 não é goleada. Isso é uma discussão muito longa.
Fato é que o Palmeiras saiu atrás e tem outro número impressionante. 8ª virada, o time da Série A que mais vira jogos, honrando o que a sua torcida tanto canta. Aliás, o Palmeiras saiu atrás por um pênalti daqueles que só é marcado no Brasil. Em nenhum outro lugar esse pênalti é marcado. Mas Rafael Claus foi coerente com o que acontece por aqui. Isso no Brasil, infelizmente, é pênalti. O John fez 1-0, a lei do ex entrou em campo e o Bragantino estava muito bem, especialmente porque conseguia fechar o meio de campo. O Palmeiras não conseguia criar. O Andrés estava muito sumido. Bruno Fux, que tinha feito o pênalti polêmico, fez o 1-1 lá no finalzinho do primeiro tempo. Aí o Palmeiras voltou, um bate-rebate no chute do Murilo, o Vitor Roque fez 2-1. O Bragantino ainda tentava alguma coisa, e aí veio um golaço do Felipe Anderson, um golaço. O sinal para o Bragantino desistir de vez do jogo. Aí depois o Flaco fez mais um, o Vitor Roque fez outro, mais uma goleada. A 8ª virada no ano, eu ressalto, de novo, uma virada impressionante. E joga a pressão para o Flamengo. O Flamengo já venceu o Botafogo, eu estou gravando esse vídeo, o jogo ainda não acabou, mas está resolvido. O duelo agora fica para domingo. Tem uma outra grande novidade. Alan entrou muito bem. Pode ser uma opção muito boa para essa maratona que se avizinha. Pessoal, o que falar desse Palmeiras, hein? Mais uma vitória no Allianz Parque e de virada. A gente sabia que ia ser um jogo duro contra o Bragantino, um time muito bem armado pelo Fernando Seabra, né? Um primeiro tempo muito disputado, muito brigado. Até o Palmeiras começa melhor, né? Com as finalizações do Mikael, do Piquerez, do Vitor Roque também. Mas numa falta, numa jogada ensaiada, né? Um pênalti, ok, duvidoso, mas tudo bem, né? O árbitro marcou em cima do Fux ali. O Bragantino faz 1-0 e no finalzinho do primeiro tempo o Fux vai lá, antecipa o goleiro, faz um belo gol, segundo gol dele seguido, vestindo a camisa do Palmeiras. E aí no segundo tempo o Palmeiras volta melhor, volta mais agressivo, né? Começa a jogar melhor. E aí o que falar também da logística do Palmeiras. O pessoal armou tudo para trazer os jogadores que estavam com as suas seleções para estar à disposição do Abel. E aí o Abel no segundo tempo começa a mexer, aí entra jogadores como o Alan, como o Flaco Lopes, né, como o Sousa, então o Aníbal Moreno no meio de campo, o M. Martinez. Então o Palmeiras realmente vive um grande momento e um momento importante dentro da temporada, que é a reta final, né? Aí o que falar também de Flaco Lopes e Vitor Roque, essa dupla aí que já marcou juntos, marcaram 22 gols. 10 do Flaco e 12 do Vitor Roque, né? E um belo gol também do Felipe Anderson, né? Tá se encontrando dentro da equipe do Palmeiras, é um jogador taticamente muito importante hoje. Então, mais uma vitória dentro de casa e agora domingo contra o Flamengo, um jogo duríssimo, né? No Maracanã, um jogo onde que a gente espera que o Palmeiras possa estar completo com todos os seus jogadores e aí o Abel escalar da melhor forma possível, como ele sempre faz. Então, parabéns Palmeiras, parabéns aos jogadores, mais uma vitória e 5. Fala rapaziada ligada aqui nas redes sociais TMC, estamos aqui no Allianz Parque depois da goleada do Palmeiras por 5-1 para cima do Red Bull Bragantino de virada. Por sinal, essa foi a 7ª vitória consecutiva do Palmeiras, marcando no mínimo 3 gols jogando aqui no Allianz Parque. Essa sequência começou na vitória por 3-0 contra o Sport e agora esse 5-1 de virada também é a 9ª vitória consecutiva do Verdão no Allianz Parque dentro do Campeonato Brasileiro. O Alviverde, que além de ser o líder na tabela de classificação com 61 pontos, também é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. O próximo desafio é fora de casa contra o Flamengo no Maracanã, onde o Palmeiras não vence o rubro-negro desde 2015, jogando no principal estádio do país. Para a gente completar as informações aqui ainda do jogo, Flaco Lopes chegou ao seu 23º gol nesta temporada e vive a sua melhor temporada em número de gols na carreira profissional. Ano passado ele fez 22 gols, foi o artilheiro do Palmeiras na temporada em 61 jogos. Agora já são 23 gols em 52 partidas.
Flaco Lopes, que ontem, né, estava com a seleção da Argentina em Miami, jogando um amistoso contra Porto Rico, retornou, ficou à disposição e balançou as redes mais uma vez. Vitor Roque marcou 2 gols, chegou a 12 no Campeonato Brasileiro e começa a incomodar o Caio Jorge, que é o artilheiro da competição, com 15 até o momento desta gravação. O Palmeiras, que para o jogo contra o Flamengo poderá contar com o retorno de Gustavo Gomes e também do lateral direito, Kelvin. Meus amigos, o Palmeiras é grande líder do Campeonato Brasileiro, uma goleada de 5-1 para cima do Bragantino, e vai jogar contra o Flamengo no Maracanã no próximo domingo. O Flamengo que ganhou seu jogo 3-0 do Botafogo. O que eu acho? Eu acho que o Palmeiras não perde o jogo no Maracanã. E mesmo perdendo o jogo, o Palmeiras continua líder por número de vitórias. Então, eu continuo falando aqui, acho que o Palmeiras será o campeão brasileiro deste ano. Palpite para domingo, sabe? Vitória fácil contra o Bragantino, Flamengo que também ganhou fácil do Botafogo. Palpite para domingo, 1-0 pro Palmeiras no Maracanã. Palpite. É palpite, pode ser que eu me engane, né? Não fica bravo o torcedor do Flamengo. Jogo é no Rio, Maracanã lotado, e eu posso estar errado, mas eu acho que o Palmeiras sai do Rio com vitória. Será? 6 pontos fica a diferença, aí ninguém pega mais. Um abraço. Goleada do líder do Campeonato Brasileiro, com Flaco Lopes 24 horas depois, menos de 24 horas inclusive, chegando e marcando gol. Uma virada absurda do Palmeiras, né, cara? Que começou com um pênalti pro Bragantino e o Abel Ferreira falando pro quarto árbitro que na Copa Sub-20 teve um lance igual e não foi pênalti. Bom, o John, que não tem nada a ver com isso, marcou, mas ele tem a ver com o Palmeiras. Comemorou ali comedidamente contra o seu ex-clube, clube formador, e o Palmeiras começou a virada cedo. Logo no primeiro tempo tivemos o gol, marcado pelo zagueiro Bruno Fuchs, e a brincadeira começou a ficar de verdade na segunda etapa. Gol de Vitor Roque, 15 participações em gol, e nos últimos 14 jogos é impressionante. E aí a porteira abriu. Golaço de Felipe Anderson para fazer 3-1 pro Palmeiras. E aí veio Flaco Lopes. Jogadaça do Vitor Roque, defesa do goleiro e gol do cara que ontem estava dando assistência no jogo da Argentina. E 24 horas depois, menos até, já estava marcando gol pelo Palmeiras. E tá aqui nos dados do SofaScore, rapaziada. Entrou 78 e aos 84 marcou. E para finalizar a brincadeira, tivemos mais um gol de Vitor Roque. Caminhando para abocanhar essa artilharia do Campeonato Brasileiro, tá ficando acirrada. Vitor Roque, Arrascaeta, Caio Jorge, Reinaldo. Placar final 5-1 Palmeiras. E liderança assegurada do Campeonato Brasileiro, apesar da vitória elástica do Flamengo sobre o Botafogo também. Amigos, esse time do Palmeiras é simplesmente surreal. Mais uma goleada dentro do Campeonato Brasileiro, dessa vez por 5-1, jogando dentro de casa contra o Bragantino. O Palmeiras começa perdendo por 1-0 pro Bragantino e depois liga o modo turbo e atropelaram o Bragantino de uma forma surreal. Impressionante a mentalidade desse elenco do Palmeiras. É impressionante o como eles não desistem nunca, o como eles correm dentro de campo, como eles jogam sério cada partida. Mas teve protesto contra a arbitragem contra o Palmeiras. Aqui não é só contra o Palmeiras, é contra o juiz também. O jogador do Bragantino explanou. A grande verdade é que a torcida do Palmeiras não tá nem aí pra essas polêmicas de arbitragem, não tá nem aí pra essas críticas sobre o Palmeiras de que tá comprando a arbitragem. A torcida do Palmeiras quer saber é isso aqui, é a tabela. O Palmeiras tá com 61 pontos nesse momento, em primeiro lugar, e disparou no Brasileirão. Meus amigos, vai ser muito difícil, muito complicado um time conseguir tirar esse título do Brasileirão do Palmeiras. Tá muito bem encaminhado, tá encaixado, e a torcida acredita nisso. É muito bizarro você ver o patamar que o Palmeiras chegou nesse ano. Um patamar de automático. Eu tenho cada vez mais a sensação que esse time é imparável. Que quando esse time vai tropeçar, ele dá um jeito de dar a volta por cima dentro do mesmo jogo. Um time que encontrou a sintonia perfeita do elenco, do estilo de jogo. Palmeiras que era um time totalmente prepotente no início do ano e agora é o time a ser batido no Brasil. Não adianta. Que o Palmeiras chegou no nível que chegou esse ano, de verdade, a gente não pode normalizar. Um time que tem Vitor Roque, nos últimos 14 jogos fez 12 gols e deu 4 assistências. Que tem o Flaco Lopes, que é jogador de seleção argentina. E o Palmeiras se tornou o melhor time do Brasil, jogando bola. E calando a boca de qualquer um que quis menosprezar o Abel. Respeitem esse time. É um time que tem protagonista, sim, mas o elenco inteiro, o conjunto inteiro tá funcionando perfeitamente. Mais um jogo que o Palmeiras acaba com o adversário. E um jogo que parecia que ia ser tropeço.
mesmo depois de um primeiro tempo abaixo, o Palmeiras consegue ser o Palmeiras dos últimos jogos no segundo tempo. Vai ser muito difícil parar esse Palmeiras. Acho que a gente tá vendo o melhor Palmeiras de Abel Ferreira. A gente não pode normalizar o que esse time tá fazendo. Tive que atualizar. Que azar do Bragantino que hoje o time da ligação direta tava inspirado. Inspirado em dar chutão o jogo inteiro. Agora virou rotina. Veio pro Allianz Parque e leva de presente 3, 4, às vezes 5. O time da ligação direta fez mais uma vítima no Allianz Parque. Que máquina, mano. Que aula hoje no Allianz Parque, que virada. O que o Palmeiras está fazendo neste Campeonato Brasileiro é brutal! O Palmeiras fez o Bragantino de chacota suprema. Tentam imputar o bom momento do Palmeiras apenas aos erros da arbitragem. Usam como justificativo os péssimos profissionais que temos do nosso futebol, que trabalham num setor que precisa de uma reformulação urgente para tentar ofuscar aqueles que constroem o que temos de melhor no nosso futebol também. Podemos debater os erros, as polêmicas e tudo aquilo que nos revolta em relação ao Campeonato Brasileiro, mas questionar o poder desse Palmeiras para disputar o título da forma como for é negacionismo. E o campo tem dado muitas provas. Não por sorte, nem por conta de algum destaque individual, mas sim pelo encaixe que faz com que todo o resto se potencialize. Dizíamos há alguns meses que apesar do longevo trabalho, esse com toda certeza é o melhor time que Abel Ferreira já teve em mãos para trabalhar. Esse é o melhor elenco que o clube já teve em toda a sua história. Méritos de gestões que construíram isso ao longo dos últimos anos e que finalmente acertou em janelas que poderiam definir o futuro de todo esse poder. Afinal, o Palmeiras de 2025 é uma reformulação de todo aquele Verdão vitorioso e nesse momento o time coloca muito mais medo nos adversários do que aquele recente com tantos meninos que começam a brilhar mundo afora. Talvez esse seja o principal motivo de as polêmicas de arbitragem se tornarem o principal assunto nas últimas semanas. Porque tudo que era suposição na cabeça do torcedor começa a se encaixar. E poucos times nesse país têm força para se manter no topo por anos. O Palmeiras, com toda certeza, é um deles. Se não vejamos, 5-1 nessa noite. Nos últimos 15 jogos, Flaco e Vitor Roque juntos chegaram a 29 participações em gols. Acredite se quiser. Fora o número absurdo de finalizações que geram gol também e não entram para essas estatísticas como o chute de Roque que se tornou uma assistência para Flaco nessa noite. Porém, como eu falei, o Palmeiras não joga por conta do volume de jogo apenas dessas peças. Esses jogadores, os protagonistas do Verdão, apenas brilham por conta de um coletivo que se potencializa com uma ideia de jogo que tá bem longe de ser aquilo que Rogério Ceni tentou pintar recentemente. Gols e mais gols construídos. Os números não me deixam mentir. Além do 5-1 dessa noite, nos últimos 15 jogos, que nos leva até a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil, o time tem na bagagem também um 4-1, 3-2, 3-0, 3-1, 4-1, 2-1 contra o River na Argentina, outro 4-1, 3-0 e um 4-0. Se o jogo de Abel nesse momento se baseasse apenas em chutões pra frente, o palmeirense Everton, que nem tem passado tanta segurança assim, teria que exercitar muito a perna para gerar tanto gol dessa forma. Se o Palmeiras estivesse na disputa pelos títulos apenas por conta de erros de arbitragem, os juízes teriam que inventar truques e mais truques de mágica para convencer a maioria de que esse time marcou 30 gols em 9 jogos de uma forma natural. Uma máquina se formou nos últimos meses. E domingo, o jogo mais importante do ano até aqui será jogado. Não perder é o primeiro objetivo, mas todos já sabemos que esse time com essa mentalidade talvez não se contente com apenas mais um ponto. Afinal, são 19 vitórias em 27 jogos disputados no Brasileirão. Abel encontrou um caminho novamente. Alguém vai conseguir parar, torcedor? Preliminar de todos os jogos, todo mundo secando os porcos tomam um gol, fica o país inteiro em euforia, e daí pra depressão, né? Agora eu fico imaginando vocês assistindo o jogo do time de vocês e pensando, muda porra nenhuma. A porcada ganhou. Muda nada. Não, a porcada ganhou não. A
Ganhou não, a porcada amassou. A porcada virou mais um jogo, né? Numa grande partida do Bruno Fux, para mim, se ele continuasse no jogo inteiro, para mim seria o melhor do jogo junto com do Vitor Roque, né? Mas vamos lá. Murilo, bem, rebateu umas bolas meio estranhas, mas foi legal, né? O Mikael é meu ídolo, então eu não vou falar mais nada do Mikael, ele é meu ídolo, né? Felipe Anderson, bem. O Andréas tem feito bem para ele, e a posição que o Abel colocou ele também. Hoje ele já não faz tanto aquela dobra de lateral, aquela marcação absurda, né? Ele tá jogando mais, tá caindo mais pelo meio, tá chutando pro gol com desenvoltura, fez um puta de um golaço, né? O Veiga tava bem, o Alan entrou bem, né? Uma boa parte do gol é do Alan, né? Puta jogada da hora, né? Os meninos que entraram também, Flaco fez gol, foi bem, né? Lógico que o Vitor deu uma moleza para ele. O Alan bem, que nem eu falei. A rapaziada entrou tudo bem, foi tudo bem. Depois foi tudo bem, vai tudo bem. Para quem não viu o jogo, o time foi só um tropecinho no começo. Mas vamos falar do Vitor Roque de novo, né? Disparado para mim hoje, disparado, nosso melhor jogador. O cara que tem uma identificação muito grande, que a gente sente essa disposição, essa gana, essa vontade, não tem bola perdida, caramba. Fez 2, participou deu o gol pro Flaco, né? Puta jogada dele, mas puta disposição desde o começo, o cara se esforça, corre, uma puta de uma vontade. É isso. Abel surpreendeu hoje colocando o Fux, né, de terceiro zagueiro, mas jogando um pouco mais pra frente, com liberdade de trocar a bola e tudo mais. Os porcos é louco. Vamos pra domingo, nada muda, segue nós. Bom, minha gente, diferença mantida entre Palmeiras e Flamengo, os dois venceram na rodada, a goleada do Palmeiras foi sensacional pra cima do Bragantino, o Flamengo também foi absoluto sobre o Botafogo num clássico já mais disputado, um clássico mais aguerrido, com muitos cartões, muito tenso, o Botafogo jogando em casa, mas deu a lógica, né? O Flamengo é muito mais tímido que o Botafogo e o Palmeiras nem se fala. É impressionante como o Palmeiras vive um momento de não ficar satisfeito com o resultado. Antes nós víamos o Palmeiras às vezes matando o jogo no começo, né, e depois parando. Quantas vezes eu mesmo não vim aqui falar que o Procon poderia entrar em ação porque o torcedor paga para ver um jogo inteiro e ver só a metade, né? O Palmeiras resolveu o jogo no primeiro tempo e no segundo não fazia absolutamente nada. E de uns jogos para cá, isso parece que mudou completamente. Os jogadores não pararam um segundo sequer, continuaram indo para cima, meteram 5 sem tomar conhecimento do Bragantino. Agora, com o Palmeiras podendo até perder para o Flamengo, para continuar líder do Campeonato Brasileiro, é o jogo decisivo, né? Porque não é por esse motivo que o Palmeiras vai amolecer e perder, mas é uma tranquilidade que tem de saber que ele vai seguir líder da competição mesmo no pior cenário. E o Palmeiras chega ao Maracanã muito forte. Nenhum pendurado tomou cartão amarelo. O Palmeiras vem com uma confiança lá em cima de todos os jogadores. O Felipe Anderson muito bem. O Veiga jogou bem, o Maurício também, mas o Felipe Anderson desses três aí para mim o melhor disparado. O Andréas Pereira também fazendo a sua parte muito bem. Bruno Fux, até eu acho que o Bruno Fux saiu no meio do jogo para ser poupado, porque ele deve continuar no time. Só que como o Gustavo Gomes volta, eu acredito que quem dance seja o Murilo, que não está bem, né? Dos zagueiros do Palmeiras todos, o Murilo é o que vem numa fase um pouco diferente do Gomes e do Fux. Acho que os dois vão jogar. O Piquerez na parte ofensiva também me preocupa um pouquinho, né? As decisões dele no ataque não têm sido as melhores. Na defesa tudo bem, na postura em campo também, aguerrido, raçudo, dividindo, ótimo. Mas na parte ofensiva não tá legal. O Giai às vezes pensa que é um misto de Cafu e Arce, né? Mas é o Giai por enquanto. Vamos ver se o Kelvin
pode voltar no domingo. No mais, gente, você viu aí, Flaco Lopes jogou um pouquinho, já fez uma diferença danada junto com o Vitor Roque e seguir em frente aí com esse Campeonato Brasileiro. Palmeiras de parabéns, o Flamengo também nessa rodada, ganhou do Botafogo e assim teremos um jogo com cara de final, um jogo com cara de decisão, principalmente para o Flamengo, né? Porque se o Flamengo não ganha, fica mais difícil. Se ganha, empata em pontos ganhos e aí o campeonato continua por mais 10 rodadas. E se o Palmeiras conseguir um resultado positivo, melhor ainda para deslanchar rumo ao trideca Campeonato Brasileiro. Que beleza. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde a imprensa aí repercutiu a goleada do Verdão 5-1 no Allianz Parque. Trazia aqui alguns números da partida aí, né? Da vitória do Verdão. Aí na tela, festa alviverde, posse de bola 62% a 38%, finalizações 26-6, finalizações no alvo 12-2, grandes chances 10-4, ações na área rival 41-10, escanteios 8-3. Alguns dos números aí da goleada do Palmeiras. Palmeiras que está na liderança com 61 pontos, 3 a mais que o Flamengo, e as duas equipes vão se encontrar no domingo pela 29ª rodada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.